caprichos e ordens serão para todos a lei. Peço apenas uma coisa a você, dê-me sua palavra de não tentar fugir, vai viver até a minha volta no castelo e conservará a honra imaculada de meu nome. Isto me será suficiente sua promessa, eu acredito em sua nobreza como em Deus. Leve rubor apareceu no rosto da jovem, recobrando o ânimo. Pelo visto a partida do marido lhe tirou um imenso peso, 374 estendendo-lhe a mão que ele beijou, ela respondeu. Prometo-lhe que não deixarei o castelo de Saurmont e manterei minha honra, como até hoje fiz. Na manhã seguinte Briande partiu. Contando com a promessa de Diana, ele, não obstante, tomou todas as medidas para que se tornasse impossível seu sequestro, pois não acreditava em René. A liquidação da herança e o processo retiveram Saurmont mais de um ano na Espanha. Ele escrevia a Diana regularmente, através de suas respostas, soube viver ela muito isoladamente, apenas visitando a senhora Montfort de vez em quando no convento. Finalmente todos os assuntos foram resolvidos. Em sua volta, passando por Paris, Briande se apresentou ao rei e, com a ajuda do Duque de Guise, recebeu nomeação na corte. Depois partiu para Angers. Ele pretendia trazer Diana a Paris para apresentá-la à corte como sua esposa. Ive. Diana na corte. Os longos meses de calma e solidão tiveram um efeito benéfico sobre a saúde de Diana. Sua beleza havia retornado, mas a alma continuava doente. Seus pressentimentos quanto ao futuro a deixavam triste e amargurada. Era por fim o dia da chegada de Saurmont e Diana deveria se entregar a ele como prometera. Pensando nisso começou a suar frio. A única consolação era a prece, diariamente pedia a Deus lhe concedesse forças suficientes para carregar sua cruz. Pouco depois da partida do conde, René havia tentado encontrar-se com ela. Antônio Gilberto entregou à jovem uma carta do Visconde, mas Diana não o recebeu. Recusou com tanta firmeza qualquer tentativa de reconciliação, que Beauchamp irado, amargurado, partiu para Paris, levando Gilberto com ele. Desde então a moça não teve mais nenhuma notícia de seu amigo de infância. Já haviam se passado 15 meses desde a partida de Briande e há mais de 2 meses Diana não recebia nenhuma carta. 376 J.W. Rochester a noite de São Bartolomeu. 377 Certa noite se sentou na sacada para contemplar o pôr do sol e meditar, quando de repente passos rápidos a surpreenderam. Ao ver o marido, gritou apavorada. Tendo se aproximado com expressão alegre, Briande ficou pálido no mesmo instante, pois sabia perfeitamente qual era o motivo do susto. Sua presença continuava a inspirar medo e repulsa, todavia se armou, na medida do possível, com a indiferença necessária. Depois de constatar de coração pesaroso quão forte era esse medo, o conde se aproximou expedito e beijou a mão trêmula da jovem esposa. Sentando-se ao lado dela lhe contou sobre o resultado da viagem e sobre sua designação na corte e por isso teria de se mudar para Paris. Diana suspirou fundo e, silenciosamente, deixou a cabeça tombar para a frente, demonstrando seu desalento. Passado um mês o conde e a condessa de Saurmont chegaram a Paris e se instalaram no hotel de sua propriedade, decorado por Briande, com luxo digno de rei. Agora ele havia conseguido, depois de tanto esforço e de tantos crimes, o objetivo há muito sonhado e a mulher tão apaixonadamente desejada lhe pertencia. Mas não se sentia feliz. A forma como Diana se dirigia a ele era tal, que mais ainda aguçava e exasperava sua paixão, ao invés de serená-la. Realmente a jovem se dirigia ao marido com toda a frieza e indiferença. Nem numa única vez lhe sorria, não retribuindo seus beijos e nada lhe pedia ou perguntava. Podiam passar uma hora inteira juntos, sem trocarem uma só palavra. Parecia para Diana que ele não existia. Por vezes, no desespero, Briande tinha a ideia de se lançar sobre a mulher e tirá-la à força dessa passividade ultrajante quando, fora de si, odiando-a, se aproximava dela com os punhos cerrados, sempre era detido pelo olhar severo, sedento de ódio da condessa.
Voltava então a seu lugar e, enclausurado em seus pensamentos, arquitetava planos de vingança. Lê se inclinava a fazê-la sentir com crueldade ser ele o senhor, mas a incurável paixão destruía todas as suas intenções. Ele, como um cachorro espancado, novamente voltava a implorar perdão. Diana havia mudado muito de caráter e de coração. Desde o casamento imposto à força, seu ódio e repulsa pelo conde tinham se agravado. Às vezes lhe parecia que o sacrifício de pertencer ao conde superava suas forças. Quando pensava na traição vil, através da qual ele conseguiu possuí-la, quando lembrava de todo o mal causado por esse homem, algo a oprimia por dentro e tinha uma fortíssima vontade de ofendê-lo e lhe lançar em rosto todo o desprezo sentido por ela. Agora era mulher e sabia do poder de sua beleza, a qual usava constantemente para torturar Briande. Divertia-se vendo o conde irritado, mas sem forças para atingi-la, e esta era sua vingança, genuinamente feminina, sobre seu perseguidor. Não obstante, os dois escondiam cuidadosamente do mundo sua triste vida familiar. Na sociedade consideravam o conde amado, amoroso e marido um pouco ciumento. A condessa, por sua vez, era tida como mulher amável e atenciosa, gostando de provocar o marido, mas tão virtuosa e fiel, que não havia dúvida de seu amor para com o marido. A reserva era um traço inerente no caráter dos dois. Diana foi apresentada no palácio, onde sua beleza ímpar causou profunda impressão. A admiração geral era acima de tudo uma lisonja ao amor próprio de Briande, não poupando ele um vintém para as toaletes de Diana e ainda cobrindo com as mais caras joias. 378 A noite de São Bartolomeu. 379 Para a grande festa de aniversário da duquesa de Nevers, o conde trouxe para Diana uma caríssima joia de brilhantes esmeraldas. Enfeite-se, Diana, e não se queixe de seu traje, disse ele sorrindo. Não se esqueça de que você ostenta o nome de Saurmont e me honra. Diana estava em seu gabinete. Ainda não se encontrava vestida e, em silêncio, meditava como de costume. Sem dizer uma só palavra, abriu a caixa de joias e com um olhar de conhecedora examinou as pedras caras. A seguir olhou para o marido com ar zombeteiro e de desafio. Vou me esforçar em satisfazê-lo, apesar da dificuldade que me causa a duplicidade de sua personalidade. Para ser digna do barão de Mailor, devo estar à altura de sua condição, mas o conde de Saurmont se parece a tal ponto com Mailor, que através de sua generosidade sempre aparece um pouquinho do assassino. Como fazer para ser suficientemente digna e bonita para tal marido? O rosto dele se descorou e, irritado, Briande lhe voltou as costas e saiu. Diana estava contente, tinha conseguido irritá-lo e estaria livre de sua presença por algumas horas. Mas apesar disso apareceu na festa vestida com majestade tão maravilhosa como num sonho. O coração do conde batia de orgulho e satisfação quando entrou no salão, levando-a pela mão, e o olhar de todos, com surpresa não disfarçada, se centrou em sua esposa. Com calor e cansada pelas danças, Diana foi ao quarto de toalete da duquesa para ajeitar o penteado. Voltando ao salão, inesperadamente se deparou frente a frente com Beauchamp, com quem ainda não se tinha encontrado, desde que o visconde partira de Paris. Em compensação, ela ouvira muito falar de seus duelos e aventuras amorosas. Por um minuto a moça ficou parada, pálida, todo o sangue fluiu para o coração ao ver o homem que a traiu, dando sua mão a Saurmont. René também empalideceu e, estático, olhou para ela. Como está maravilhosa, pensou ele. Diana, gritou ele, indo rapidamente ao seu encontro. Escute-me. Dê uma chance de me corrigir e receber seu perdão. Ela recuou e o mediu com um olhar de indescritível desprezo. Nada tenho a desculpá-lo, senhor visconde. Pelo contrário, você me fez um favor me livrando de sua pessoa. O lugar onde você se deteve e o motivo que lá o prendeu são suficientes para me mostrar seus valores morais. Tranquilize-se. Casando-me com o conde de Saurmont, eu apenas saí ganhando com tal troca. Não se dignando a dar a palavra ao seu interlocutor, que se via sem argumentos, Diana passou diante dele e estendeu a mão ao conde Bussy d'Amboise 79, que a convidava para a próxima dança. 79.
O comandante do castelo de Angers, Bussi-d'Amboise, se tornou tristemente célebre por suas iniquidades, até o dia em que Carlos de Chambes, conde de Montsoreal, tendo contra ele uma afronta particular, o assassinou no castelo de La M. Que mudança ocorreu com sua alegre e meiga colega de infância, para ela responder assim ao seu humilde pedido de perdão e lhe dizer abertamente quão ele era desprezível, preferindo Saurmonte. E, no entanto, dizia a verdade, a forte paixão do conde teria conquistado o volúvel coração da moça. Haviam-lhe dito que, pelo visto, o casal vivia em harmonia. Diana se vestia com todo o esmero e consequentemente queria agradar o esposo. Todos estes pensamentos surgiam como um relâmpago na mente de René. Rancor e ciúme tomaram o coração do Visconde, tendo ele um terrível desejo de vingança pela ofensa recebida, perigosa e sedutora. Mas custe o que custar me pertencerá, ainda que para isso eu me veja obrigado a esperar 10 anos e a fazer um caminho até você no meio das rochas, disse ele para si mesmo, seguindo Diana com um olhar de hostilidade e ao mesmo tempo de admiração. A partir desse dia o 380 surpreso e furioso, René o seguiu. Depois de parar junto à janela, o Visconde começou a observar a graciosa e elegante dança enquanto refletia no acontecido. A noite de São Bartolomeu. 381 procurava com os olhos e tentava lhe falar a sós. Apesar da frieza de gelo de Diana e do desprezo evidente com que o tratava, ele, com afinco e paciência, perseguia seu objetivo. Passaram-se algumas semanas e a ocasião desejada não surgia, mas eis que apareceu a oportunidade num dia de caça com a presença do rei, no bosque de São Germano. Beauchamp não deixava de observar Diana e percebeu ter ela perdido o caminho dirigindo-se para a trilha que ia ter na mata densa. O Visconde a seguiu de longe, alcançando-a, por fim, numa clareira onde havia parado para seu cavalo descansar um pouco. Nesse dia a jovem estava belíssima em seu traje de amazona de veludo azul. O ar puro fazia suas feices corarem levemente e os pequenos cachos louros caíam sob sua touca de penas, emoldurando o rosto como uma auréola dourada. Ao ouvir o bater de cascos na trilha, Diana se virou. Reconhecendo René, franziu os senhos e seus olhos azuis expressaram descontentamento. Ela já havia notado a perseguição insistente de René, mas sempre soube se esquivar da conversa sós com o rapaz, que lhe inspirava somente desprezo e desconfiança. Desta vez fora surpreendida e compreendeu não se ver livre do Visconde com uma simples troca de palavras ásperas. A jovem se deu conta no mesmo instante de que não tinha como evitar a explicação dele, pois o rapaz desejava isso. Após fazer o cavalo dar meia volta, ela se deteve imóvel, encarando com ar frio e hostil. Depois de se aproximar dela 2 passos, Beauchamp tirou o chapéu e respeitosamente se inclinou. Em seu rosto pálido também se podia notar claramente. Visconde seguia em toda parte. Em qualquer situação propícia ele lhe caía diante dos Coutassieri, em agosto de 1579. Era um ótimo espadachim, crendo-se até mesmo ter ele muita sorte para ser tão bom assim. H. de F. Pague 380. Em Marguerite de Navarre, custa ser ele um dos favoritos mignuns de Henrique I. Na noite de São Bartolomeu ele, aproveitando-se da situação, matou seu primo Antônio de Clermont, com o qual tinha um litígio. Viciado, não crente em Deus, ávido de querelas, desprovido de escrúpulos e de senso moral, cruel, a ninguém temia. Brigava com todos a propósito de nada. N.R. 382 Nervosismo e intranquilidade interior. Mechas de seu cabelo negro se grudavam na testa úmida e seus grandes olhos fichavam Diana com expressão estranha e indecisa. Os lábios apertados e a prega formada entre as sobrancelhas diziam de suas vacilações. Diana, disse ele com voz trêmula. Finalmente a surpreendendo a sós e, é claro, não deixarei escapar tal oportunidade. Peço não esqueça, senhor, estar falando a condessa de Saurmont, interrompeu-o em tom frio a moça. A familiaridade a qual o senhor se permite se perdeu no passado, nas recordações de infância e se apagou para sempre na noite que o senhor se olvidou da amizade e da honra. Para mim você se tornou minha esposa, segundo as leis morais.
Pela sua própria vontade se inclinou diante do altar em amor e fidelidade a mim, disse René depois de corar. Eu sou dignamente julgado, pequei, disso sei, mas há perdão para o meu comportamento. Quando um cavalheiro se põe a prosear numa pousada com uma dançarina e lhe joga uma moeda, não comete nenhuma infidelidade, visto tal criatura não ser uma mulher e não poder ser considerada uma rival. Naturalmente nunca teria ultrapassado o limite do simples gracejo se não houvessem colocado uma droga em meu vinho. O autor desse ato desonesto foi o conde de Saurmont. Ele comprou o taberneiro e trouxe a cigana. O próprio estalajadeiro me pôs a par disso e eu o matei como a um cachorro, ainda que ele não fosse o principal culpado. Seja justa e indulgente, Diana. Esqueça, desculpe essa noite fatal. Voltemos a ser amigos. Nunca deixei de amá-la. Desde aquele momento a consciência me castiga e a noite de São Bartolomeu. 383 O arrependimento me envenena cada dia. Sofro sabendo você ser infeliz. Não negue, Diana, acrescentou ele rapidamente, vendo-a balançar a cabeça em negativa. Você o detesta e quase o matou no mesmo dia em que se casou, apesar de aparecer com ele na sociedade e exibir suas pedras preciosas. Entre você só pode haver um acordo secreto. Eu a conheço muito bem, você não se deteria nem por uma hora no castelo de Saurmont se algo não assegurasse. Ele se inclinou a Diana e continuou em voz baixa, seu pai tomou parte na intriga nos arruinando. Tal fidelidade aos interesses do conde deve ter seus motivos aos quais aprendem a Saurmont. Seja franca, Diana, diga a verdade, talvez, eu possa libertá-la ou com o divórcio, ou ameaçando seu pai. Ao ouvir as últimas palavras do Visconde, Diana ficou branca como um papel. Esquecendo o tom de frieza com que sempre se dirigia a René, ela respondeu amargurada. Não se esforce em desvendar o segredo que me obrigou a me tornar esposa de Saurmont, apesar de meu ódio, desespero e infelicidade. Naquela noite fatídica você poderia ter me salvo duplamente. Teria me livrado do inferno e do sofrimento sobre-humano aos quais fui condenada. Não posso lhe restituir minha amizade nem lhe confiar a verdade, pois não mais confio em você. Para que confiar num amor para o qual não está capacitado? Se realmente me amasse não teria se acomodado confortavelmente na pousada, mas ficaria esperando aflito junto ao fosso do castelo o momento de agir. Depois me vem com um arrependimento tardio de que, para você essa intriga não custou como a mim, a paz, o futuro e todos os direitos à felicidade, não lhe custou um cativeiro cruel. 384 A voz dela se rompeu e ela cobriu o rosto com as mãos. René se calou. Somente nesse minuto compreendeu o quanto era culpado pelo sofrimento dela. Diana, cara Diana. Perdoe-me. Balbuciou um minuto depois, tomando a mão dela. A jovem rapidamente se endireitou e tirou a mão da dele. A expressão de seu rosto mudou completamente. O desespero e amargura mostrados há poucos minutos, deram lugar a um ar de crueldade zombeteira. De maneira estranha seu rosto corou, os grandes olhos brilhavam e na voz havia um sarcasmo estranho. Foi quando respondeu, você está tanto assim sedento de meu perdão? Deseja que eu o perdoe? Tomara Deus por minha causa perca o apetite e o sono. A julgar pelo fato de ter acabado de se enrubescer, pelo brilho de seus olhos, pelo passeio forçado até aqui, ainda hoje continua a suportar um pesado remorso. Suas tão comentadas aventuras são conhecidas em todo o palácio e na cidade. Maravilhosa borboleta colhendo o suco de todas as flores. As lágrimas das mulheres enganadas e das moças seduzidas e abandonadas não o envelhecem prematuramente. Na verdade, para não ser reprimido pelo arrependimento, você sempre se reconforta com um novo adultério ou duelo. Continue. Continue, Visconde, sua vida de trabalho e amores casuais, traições e satisfações. Tranquilize-se quanto a me haver entregado criminosamente a Saurmont, eu poderia ter caído em mãos ainda piores. O conde tem suas qualidades e apesar dos pesares, não duvido de seu amor. René ficou completamente arrasado. A noite de São Bartolomeu. 385 Diana. Suas palavras são mais do que cruéis, são agudas como uma navalha. Isto eu não mereço. Ela riu em voz alta. O que fazer? Agora tenho de voltar ao local da reunião. Está ouvindo a trombeta?
Ao sentir minha falta, o conde ficará preocupado e não quero colocar sua vida em perigo. Sr. Briand é terrivelmente ciumento. Vermelho, de olhar exaltado, René se colocou ao lado da condessa e tomando-lhe a mão disse, desejemos que ele tenha do que ter ciúme. Diana puxou energicamente sua mão e de forma provocante e escarnecendo dele o encarou, Visconde, Visconde. A vaidade é cega. Será você raposa tão esperta que considera a porta de todos os galinheiros estarem abertas a você? O fracasso lhe será proveitoso. Sem aguardar resposta, Diana espolhou o cavalo, René a seguiu e eles, quase juntos, chegaram ao local de encontro onde se reunia numerosa comitiva de senhores e damas, entre os quais Saurmont também se encontrava. Ele estava visivelmente preocupado, os senhos franzidos. Ao ver Diana e René chegarem quase ao mesmo tempo, o conde apertou o bigode e direcionou ao seu antigo adversário um olhar carrancudo e desconfiado. Aproximou-se rapidamente da esposa para ajudá-la a descer do cavalo. Seu descontentamento momentâneo se transformou em alegria ao ver o inesperado carinho da condessa que aceitou a ajuda do marido sorrindo e lhe estendeu a mão com graciosa familiaridade, contrastando de maneira agradável a sua habitual frieza diabólica. Agora vejo que não é mais a mesma menina, disse para si mesmo o Beauchamp, seguindo com os olhos Diana e o esposo 386. Mas espere. Eu irei tirar a máscara de tranquila indiferença que usa. Você é infeliz e odeia seu tirano. Preciso esperar apenas um minuto quando o ódio, a mágoa ou a fraqueza joguem nos meus braços. Apesar do desejo de Diana de conservar distância no relacionamento com René e de se dirigir a ele como a outro qualquer, a conversa no bosque quebrou o gelo. Além disso, o costume também afirma seus direitos. Graças a tudo isso e ao afinco do Visconde em não perder a oportunidade de encontrar a jovem, no relacionamento entre os dois reapareceu um pouco da antiga cordialidade. O mais forte aliado de René era ciúme de Saurmont, que seria transformado em fúria com os cortejos do Visconde. A partir do momento em que Diana percebia isto, se mostrava amável para com o rapaz. Quando Briand chegou ao ponto de indevidamente lhe dizer, eu o proíbo de conversar com esse tolo, a jovem convidou René ao seu hotel, o que Saurmont, então, lhe negou insistentemente. Em que pese a fúria desencadeada dentro de si, o conde foi obrigado a consentir na amabilidade da dona da casa, já não tendo motivos sólidos para se relacionar mal com o amigo de infância da esposa, o qual fora tão sorrateiramente enganado por ele. Mas, a partir do dia em que René atravessou a soleira de sua porta, Briand não conheceu mais sossego, delirava o tempo inteiro, certo de que ocorreria um rapto ou uma traição, e não perdia a condessa de vista. Sua inquietação e raiva atingiram o apogeu quando todo o palácio começou a se preparar para acompanhar o rei e a rainha na romaria empreendida por suas altezas, com a finalidade de agradecer aos céus o nascimento da Delfina 80. A noite de São Bartolomeu. 387. Briand sabia por experiência própria que semelhantes viagens eram muito favoráveis a aventuras amorosas. A ideia de Diana tomar parte na peregrinação o punha nervosíssimo. Ele, pelo seu cargo na corte, tinha a obrigação de acompanhar o rei. Tendo amadurecido suas ideias, o conde arquitetou um plano para conservar sua honra e lhe devolver a tranquilidade. A algumas léguas de Paris ele comprou uma casa de campo, cercada por amplo jardim, e adotou de um novo pessoal de serviço. Depois, uma manhã, 8 dias antes da peregrinação, convidou Diana a ir ver com ele uma pequena propriedade que tencionava comprar. A condessa, sem desconfiar de nada, aceitou o convite. O dia estava maravilhoso e o longo passeio alegrou. O casal se dirigiu para lá acompanhado apenas de um empregado. Às portas da cidade, o conde se lembrou haver deixado de dar uma ordem muito importante ao administrador e mandou o empregado de volta para que o fizesse. E assim chegaram sozinhos à casa de campo. A disposição de tudo na casa e, principalmente, o grande jardim agradaram muito Diana. Mas pode-se imaginar a raiva e a perplexidade dela quando Briand lhe disse estar encantado e, sendo assim, ela não sairia dali até ele retornar da romaria. 80. Na Pag 206 de H de F há uma árvore genealógica dos valores e ali diz que Henrique I, o rei, nesta parte do livro, não teve herdeiros.
Dado o fato de este livro de Rochester não ter tido, até agora, nenhum engano, nem de nomes, nem de datas, estranhamos o fato. Se houve uma Delfina que durou apenas alguns dias ou meses, seria difícil pesquisar. N.R. 388 Suas bravatas contra mim e os insolentes cortejos do maldito Beauchamp me obrigam a escondê-la dele até minha volta. Aos nossos conhecidos direi que está doente e não pode sair do quarto, terminou seco o conde. Diana saiu do sério. Esse golpe a levou quase à loucura. Ela estava habituada à sociedade e se aborrecia terrivelmente na nova casa, entre empregados desconhecidos, nos quais não confiava. Estava privada até da fiel Gabriela. O conde a conservava ciumentamente fechada e aparecia sempre de surpresa. Aliás, ele logo se acalmou ao se convencer ter Beauchamp perdido a pista de sua linda esposa. Diana se achava tão furiosa que havia decidido apunhalar o marido pela segunda vez. Mas Briand, parece, lhe adivinhou os pensamentos, levando-o ao desespero com seu espírito gozador, porém sem maldade para com ela. Ele nunca esquecia de tirar seu punhal e o entregava a um criado antes de ir dormir. Por fim ele partiu e Diana, possessa, ficou sozinha, imaginando mil planos para se vingar do marido. A notícia da enfermidade de Diana a princípio aborreceu muito Beauchamp. No entanto a tristeza se transformou em ira, quando soube por Antônio Gilberto a jovem ter sumido do hotel e ninguém, nem mesmo o Gabriela, saber o que lhe havia acontecido desde a manhã quando saíra com o marido. O choro da camareira levou o médico a reforçar suas suspeitas de ter Briand matado a esposa ou, na melhor das hipóteses, de mantê-la prisioneira em algum buraco. Se acontecesse alguma infelicidade a Diana, Gilberto teria falhado em sua promessa. Considerando o ciúme do conde, René considerou a vaga desconfiança, bem fundamentada aliás, e saiu imediatamente à sua procura. A noite de São Bartolomeu. 389 Em que pese todas as preocupações de Briand, o Visconde logrou espioná-lo com tanta habilidade, que o seguiu até os limites da vila. O resto foi fácil. Com a ajuda de dinheiro, logo René ficou sabendo tudo, quanto queria e, além disso, conseguiu um aliado num velho jardineiro que lhe prometeu colaboração em caso de necessidade. Para mascarar melhor suas intenções, Beauchamp espalhou entre os seus empregados uma notícia importantíssima que o obrigava a ir para Anjou, onde passaria um mês. Com essa desculpa, ele declinou de participar da romaria do rei. No dia seguinte à partida de Saurmont, ao cair da noite, René, mascarado e de capa preta, se dirigiu à vila. O jardineiro recebeu e o acompanhou até a casa. Olhe, senhor, essa janela de onde sai a luz, disse ele, esse é o quarto. Muito bem, meu amigo. Mas como farei para chegar à janela, se está no segundo andar? Observou René, colocando uma moeda de ouro na mão do jardineiro. Previsto e preparei uma escada. Agora a colocarei na sombra da sacada, respondeu o jardineiro rindo, contente consigo mesmo. Mas quando sair de lá, senhor, tenha bondade de arrastar a escada até a grama fofa. De lá já a terei pegado a tempo. Sem perder tempo, o Visconde subiu a sacada e, curioso, espiou por dentro da janela, através das cortinas entreabertas. Viu um grande quarto no fundo do qual, num patamar, se encontrava uma grande cama de colunas. Junto à mesa servida, Diana mastigava distraidamente um pastel. Seu ar de apatia e a expressão carrancuda indicavam claramente seu estado de ânimo. 390 A noite de São Bartolomeu. 391 De súbito ela desistiu de um pedaço de bolo e, parece, mandou recolher a mesa ao que dois criados às suas costas obedeceram prestamente e depois sumiram no quarto vizinho. Ao ficar sozinha, a jovem se levantou da mesa e passou a andar pelo quarto. Sua ansiedade era óbvia. Seu rosto estava corado, os olhos brilhavam e as pequenas mãos revolviam nervosamente uma rede branca de seda. Por fim se sentou na cadeira e cobriu o rosto com as mãos. René concluiu ser esse o momento certo. Abriu a porta silenciosamente com cuidado, passou pelo quarto, lançando-se de joelhos junto ao espelho, abraçou a jovem que deu um grito de espanto e pulou para trás. Reconhecendo René, disse sem vontade, René. Aqui.
Como penetrou em minha masmorra, o verdadeiro amor não conhece obstáculos. Se o seu desprezível marido a houvesse escondido sob a terra, ainda assim eu a teria encontrado. Saiba, porém, que o consegui com muitas dificuldades. Agradeço sua fidelidade, Visconde, disse Diana levantando e o afastando com um gesto decidido. Apesar disso, peço que se retire. Se sua presença for notada, estará me comprometendo, sem me trazer nenhum proveito. Mas os braços do Visconde continuavam a abraçá-la pela cintura e ele disse com voz trêmula: Você não se envergonha, Diana, em ter memória tão má? Até nesta hora de solidão e humilhação, privada da sociedade, você não pode perdoar seu amigo de infância. Eu amo de todo o coração e meu único pensamento é corrigir o mal causado contra minha vontade. A moça sentiu seu corpo inteiro tremer. Terrível sensação de completa solidão se apoderou dela, pois até seu próprio pai a tinha traído. A necessidade inata de se prender à primeira criatura mais próxima, a lembrança do passado, a familiaridade, tudo isso foi despertado. A raiva e a aversão sumiram. Largando a cabeça sobre os ombros do Visconde, ela desatou em pranto convulsivo. René não tentou lhe conter as lágrimas. Apertou-a contra si, como a uma criança doente, beijou suavemente seus cabelos sedosos, dizendo-lhe de quando em quando palavras carinhosas. Por fim, após parar de chorar, Diana ergueu a cabeça e, afastando o Visconde, disse cansada: Deixe-me, René. Seu amor já não pode mudar meu destino. Hoje eu, sem ter segundas intenções, o perdoo do passado. Contudo, mesmo que quisesse, não tenho direito de corresponder ao seu sentimento. Apesar de tudo, pertenço a Saurmont, estamos unidos por um juramento. René enrubesceu. Tomando a mão de Diana, gritou com voz entrecortada: Como pode negociar com sua consciência e fechar a porta da felicidade? Compreenda um homem que é desonesto ao ponto de prender a própria mulher com uma farsa, obrigando-a a pensar ter se casado com o noivo escolhido, não tem o mínimo direito de lhe exigir fidelidade. Prove a esse monstro que se atreve a prendê-la que você me convidou. Se ele prendeu seu corpo, sua alma continua livre. Prove-lhe que ele não pode proibi-la de amar quem deseja. Há dívidas que não se pagam. Deixe-me, René. A dívida não termina com o tempo, balbuciou Diana bem baixinho. 592 J.W. Rochester, a noite de São Bartolomeu. 393 Mas sim a dívida da vingança. Você não pode ser tão orgulhosa que nunca tenha vindo à mente usar a terrível arma que tem nas mãos para golpear seu cruel inimigo. O ciúme é o único ponto fraco do conde. E você vacila em golpeá-lo, vingando-se dele pelo suplício diário ao qual ele a submete, e pela hora em que ele quebrou sua obstinação. Ele falava e uma palidez mortal surgia no rosto da moça, os traços do rosto se modificando expressavam os mais diversos sentimentos. A ideia de se manchar com o adultério lhe era extremamente repugnante, porém, por outro lado, todo o amargor, todo o ódio acumulado em sua alma começou a extravasar. Como um relâmpago lhe veio à mente todos os sofrimentos suportados desde o momento em que, colocada fora de si, devido às ameaças de Briand, ela tentou matá-lo. Sob a pressão destas duras recordações, o sentimento de virtude e dever enfraqueceu, vencido e abatido pela fortíssima vontade de vingança, de pagar ferida com ferida. Com o coração palpitando, o Visconde acompanhou a luta de sentimentos contraditórios sendo manifestados nas expressões desfiguradas. Os olhos dela ora ardiam, ora se apagavam. Mas, de repente, Diana o abraçou pelo pescoço e disse em soluços: Você tem razão. Provarei a ele não ser uma escrava. Eu o amo e me entregarei a você. René venceu. Já despontava o sol quando o Visconde resolveu por fim se despedir de sua maravilhosa amada. A jovem o acompanhou até a sacada. Ela estava pálida como um papel e apertava os lábios. Até logo, minha querida. Até amanhã, disse o Visconde, apertando-a pela última vez num forte abraço. Mas por que um rosto tão preocupado nesta noite divina na qual o amor eterno venceu? Acrescentou ele em tom carinhoso. Diana elevou os olhos encarando de frente, com um brilho triste e amargo. Sim. Será sua verdade, respondeu ela baixinho.
Porém algum pressentimento me diz ter agido mal, minha vingança é vil, é uma faca de dois gumes. Na verdade, movendo o sentimento de maldade que você soube habilmente despertar, eu golpeei Briand no fundo do coração, mas em compensação também caí diante de meus próprios olhos. Eu me cobri com uma mácula permanente, entreguei-me a um homem que já me traiu uma vez, sem o menor pesar. Cuide-se, René, se me trair pela segunda vez. Daí você se sairá mal. Sem me lastimar eu o entregarei nas mãos vingativas do conde, sem pestanejar, verei seu sangue correr. Um tremor desagradável percorreu o corpo de René. O olhar da jovem se fez cruel, e no tom de sua voz ecoava uma ameaça velada. Contudo a irreflexão e a vaidade natas do Visconde atenuaram no mesmo instante essa desagradável impressão. Ele beijou Diana ardentemente e balbuciou com voz um tanto de gracejo, outro tanto sem vontade: ai, minha querida. Suas palavras são más e fora de propósito. Meu amor vai durar enquanto eu viver. Além disso, minha meiga e pequena Diana é incapaz de uma decisão tão cruel. Você não mata nenhuma mosca e vai se obrigar a derramar sangue de um ser humano. Queria ver isso, acrescentou ele rindo. 394 V. A feitiçaria. A partir desse encontro os amantes passaram a se ver quase diariamente. René estava perdidamente apaixonado e a perspectiva de retorno de Saurmont o punha desesperado. Por isso procurou algum meio de se livrar habilmente do conde, se possível, para sempre. Esse sujeito desprezível, o conde, tinha uma intuição tão apurada, que se tivesse a menor suspeita seria capaz de levar a esposa ao castelo de São Germano, onde os amantes não poderiam continuar se encontrando. Depois de pensar bem, arquitetou um plano que convinha e satisfaria tanto sua paixão, quanto o seu antigo ódio. O Visconde, apesar de se ar despreocupado, era rancoroso e não havia esquecido a armadilha de Saurmont para com os ciganos. René achou ser boa ideia um troco bem dado, pagando com a mesma moeda. Sem querer seduzi-lo com uma dançarina, achou conveniente explorar a paixão do conde pelo jogo e a irritação dele frente às derrotas. 396 A noite de São Bartolomeu. 397 Assim, conversou com um gascão 80 aventureiro sem consciência, jogador e duelista profissional. Beauchamp lhe prometeu uma grande quantia se conseguisse, sob um pretexto qualquer, puxar uma briga com Saurmont e matá-lo. O gascão achou isso naturalíssimo e, muito agradecido, recebeu de René um traje elegante e um excelente cavalo, e partiu no mesmo dia calculando encontrar o conde em um hotel no Caminho Real. O aventureiro cumpriu sua palavra. Travou conhecimento com o conde e depois provocou uma discussão a qual se seguiu um duelo. Briand, todavia, esgrimou tão bem que o Breteur 82 não conseguiu matá-lo, ferindo perigosamente. O conde foi reconduzido a Paris em estado lastimável. Conforme voltou a se chamou Diana, que cuidava dele, se bem que não com muito agrado. Em todo caso ele, ao menos, não desconfiou de nada. 82. Natural da Gasconha, França, fanfarrão, briguento. N.R. Espadachim. N.R. A febre de Briand e as longas horas passadas inconscientes deram a ela tempo suficiente para encontrar-se com o amante. A fiel Gabriela era uma das encarregadas dos contatos, mas a intriga se desenrolava com tanta sutileza e segredo, que nem a jovem teve a mínima suspeita. Pouco a pouco Diana superou seu peso de consciência. Ela experimentava por René um sentimento completamente novo e parecia que a paixão havia atingido seu apogeu. Os dois discutiam frequentemente a possibilidade de ela se separar de Saurmont. Essa ideia encantava Diana, mas, conhecendo seu marido, atormentava-se com o perigo de que ele pudesse encontrar um meio de segurá-la. René, com paciência, tentava convencê-la de que a boa vontade e a força obrigariam o conde a liberá-la. Certa vez ele, muito contente, contou a Diana que um de seus amigos lhe falou de um mago, fazedor de verdadeiros milagres. Ele é pouco conhecido, não faz do seu conhecimento um ofício e recebe os visitantes somente por recomendação de meu amigo Neville que conseguiu lhe prestar um serviço, contou René entusiasmado. Consegui de Neville um bilhete nos permitindo entrar no laboratório do velho Sede Jano.
Ele sabe que eu irei com uma dama, mas pensa ser a senhora de Bril, a qual cortejo insistentemente para afastar qualquer suspeita. Como a bela Joana é alta, elegante e loira como você, nem mesmo o acaso poderá nos entregar. Mas este sábio e desconhecido poderá nos ajudar realmente? Perguntou Diana, com leve desconfiança. Ele lê o futuro como em um livro aberto e sabe todos os segredos da magia. Aliás, você mesma se convencerá disso. Hoje à noite iremos à casa do velho Sede. Aproximadamente à meia-noite eu a estarei esperando na travessa. Agora fique com isso. Entregou a ela um pequeno frasco. É um forte narcótico. Coloque algumas gotas na bebida de seu monstro e ele irá dormir até de manhã, como uma marmota. Não tema, isto não é veneno. O sono apenas restabelecerá as forças de seu querido maridinho, completou rindo o Visconde. Em uma das travessas escuras e estreitas havia uma velha casa de construção maciça. 398 A noite de São Bartolomeu. 399 As paredes espessas, a forte porta chapeada com ferro, a ausência de cantos agudos como em uma cantoneira, a janela. Todos estes detalhes mostravam ter essa pequena fortaleza servido de residência a um senhor feudal. A antiga casa agora parecia abandonada, estava em silêncio absoluto e das janelas não escapava um só raio de luz. Contrastando com as mansões dos nobres, de onde, em claro desrespeito à ordem de apagar os lampiões, se viam as luzes dos banquetes acesas até o raiar do sol. O relógio da catedral marcou meia-noite. Mal cessaram os sons dos passos rítmicos dos guardas noturnos, um cavalheiro e uma dama mascarados, ambos vestindo capa negra, saíram de uma travessa. Após se aproximarem da velha casa, pararam. O homem desceu do cavalo e, com o punho da espada, bateu compassadamente a porta 3 vezes. Pouco depois o postigo se abriu e um velho barbudo perguntou em tom descontente o que queriam a uma hora dessas. Sem nada responder, o homem lhe deu um bilhete lacrado. O velhinho tomou e fechou o postigo. Minutos depois ouvia-se o ranger do ferrolho se movendo. A porta foi aberta e o mesmo velhinho apareceu com uma lanterna nas mãos. Entre, senhor, disse ele. No final do corredor encontrará uma escada. No segundo andar batam em uma porta à direita. Cuidarei de seus cavalos. O homem respondeu apenas acenando a cabeça. Oferecendo a mão à sua dama, entrou na casa. A porta se fechou atrás deles. Uma tocha fumegante iluminava o longo corredor e a estreita escada em caracol. Uma outra lâmpada se encontrava junto à porta revestida de ferro. Depois de bater a porta, os dois visitantes entraram em uma grande sala de teto abobadado. Uma lâmina de ferro dependurada no teto iluminava fracamente o quarto. Sobre a mesa, coberta com um pano de veludo negro, velas de cera ardiam em candelabros de cobre. A luz delas caía diretamente sobre a face bronzeada do velho que, com uma expressão estranha, encarava o rosto da dama e de seu companheiro, os quais se detiveram, irresoluta. Seja bem-vindo, Visconde, bem como a bondosa Condessa de Saurmont. Tirem, sem nada a temer, as máscaras e me digam o que desejam do velho Jânio, disse o sábio, levantando-se e indicando amigavelmente aos visitantes se sentarem. O casal se surpreendeu ao ouvir seus nomes. Queria lhe pedir, sábio Sede, nos revele o futuro, que para o senhor não é segredo, respondeu o Visconde tirando a máscara. A dama nem se moveu. Seu olhar mostrava muita descrença e vagava analisando a figura alta e magra do mago. O rosto peculiar de Jano parecia ainda mais misterioso debaixo do turbante branco. Os nomes poderiam ser facilmente adivinhados, senhor mago. Preciso de uma prova mais convincente de seu conhecimento, disse ela com voz rouca. Sede sorriu. Aproxime-se, Diana, e me permita-lhe dizer no ouvido o que a convencerá. Mal pronunciou algumas palavras e a jovem, pulando automaticamente para trás, caindo na cadeira. Não dispensando a ela mais atenção, o mago se dirigiu a René. 400 A noite de São Bartolomeu. 401 Deseja-vos revele o futuro, monsieur? Antes de responder, peço sua mão. Tomou a mão esquerda de René e apertou a sua palma da mão direita contra a palma do Visconde. Em um minuto Sede empalideceu, seus olhos se dilataram. Sob o estranho olhar vítreo apontado para si, o Visconde começou a se sentir mal.
Mas esta sensação desagradável logo desapareceu. O futuro, senhor, somente acontece como eco do passado, disse o mago, largando a mão de René. Não o passado referente a esta vida atual, mas aquele constituído pela série de existências pelas quais passa qualquer criatura no seu lento caminho à perfeição, como nós já vivemos algumas vezes e eu já vivi antes nesta terra. Isso é possível? Porque não me lembro, disse em tom alto, profundamente interessado René. Todos os estudiosos das ciências antigas, pessoas para as quais o invisível não guarda segredos, confirmam a lei das existências sucessivas. No que tange ao esquecimento do passado, esta é uma das condições indispensáveis para o progresso individual, podendo ser travado por recordações nem sempre agradáveis. Os antigos estudiosos sabiam se libertar da matéria carnal pesada. Tendo a visão espiritual ampliada, eles viam o passado das pessoas, aproximando-se delas. Eu recebi uma pequena parte deste maravilhoso conhecimento e, graças a isso, vejo o senhor e esta bondosa dama se encontrarem mais de uma vez em vidas passadas. Diana ouviu? Não é a primeira vez que nos amamos, gritou o conde, voltando-se para a moça. Ela, pálida e emocionada, estava completamente absorta em seus pensamentos. Sim, ouvi. Mas, nesse caso, gostaria de saber mais. Diga-me, mago, onde e em que condição nós vivemos? O amor e a amizade sempre nos uniu? Um sorriso misterioso surgiu nos lábios do egípcio. Durante alguns segundos suas pupilas brilhantes cresceram apontando fixas para o rosto de Diana. Levou a mão à testa e respondeu, amor e ódio, crime e boas ações, eis no que consiste a vida humana. Vocês experimentaram tudo isso? O que nos conta? Entre mim e Diana sempre houve somente amor. Se for possível, vivamos juntos novamente. Gostaria fosse assim. Se o seu conhecimento permitir que nos unamos, sábio e Hierofante, nos séculos vindouros, onde quer que nos encontremos, ricos ou pobres, poderosos ou miseráveis, estejamos sempre unidos. Jure, Diana, ser sempre fiel e me amar, assim como eu também juro, disse René segurando fortemente a mão de Diana. Claro que concordarei, se for do consentimento de Deus, tartamudeou ela. Por que haveria Deus de não consentir? Será uma simpática piada para a senhorita de Saurmont, devido à sua perseverança, não é a primeira vez que se acha ao lado de seu adorador. Bem, e então, sábio, o senhor pode quer realizar nosso desejo? Tentarei. A propósito, tal tentativa foi feita há alguns séculos atrás por dois estudiosos e fracassaram. Vejamos o que acontecerá hoje. Teremos êxito, sábio. Mas além de nos unir, o senhor não poderia nos dizer algo a respeito de nossa vida presente? Perguntou o Visconde. 402 Tentarei fazer tanto uma coisa como outra. Tenham a bondade, Monsieur, e a generosa senhora de me dar uma gota de seu sangue, uma mecha de cabelos e unhas da mão direita. Eis, sábio. Corte, tire e faça tudo, quanto precisa, gritou René, estendendo ao sábio sua mão e a mão de Diana, a qual ele continuava segurando. O mago trouxe uma lanceta, 2 cubas de cristal, um pedaço de cera, um tripé e uma caixa contendo frascos pequenos, cheios de grama seca. Depois de colocar tudo sobre a mesa, ele fez os cortes nos jovens e colheu separadamente o sangue de cada um. A seguir, havendo cortado os cabelos e as unhas, ele lhes pediu sentar e ficar em silêncio. O sábio sentou e começou a fazer figuras de cera. Enquanto o mago se achava concentrado nessa tarefa, René examinava o quarto. Logo se convenceu não se parecer nem um pouco com o laboratório de um alquimista, que certa ocasião teve a oportunidade de conhecer. As paredes do quarto eram revestidas por uma substância escura. Em uma das paredes estava pendurado um escrito em hieróglifos, com o desenho da esfinge abaixo do qual se via um disco alado. As elegantes cadeiras estavam dispostas em ordem. Somente algumas caixas de madeira com emblemas misteriosos e estantes com velhos papiros e pergaminhos indicavam se tratar da casa de um estudioso. Quando o olhar do moço se voltou novamente para o mago, viu, surpreso, as figuras já estarem prontas, e, graças a alguns pedaços de material, tinham o aspecto de homem e mulher, respectivamente. A noite de São Bartolomeu.
403 Ao lado dela Sede colocou um pequeno altar com uma cruz, 2 pias batismais e 2 pequenos ataúdes. Após fazer tudo isso queimou as unhas e cabelos apanhados do casal, e colocou parte das cinzas na cabeça das figuras. Depois perfurou o coração do homem e em seguida da mulher, vertendo, nos orifícios formados, as gotas de sangue. Os jovens tudo observavam em silêncio e curiosos, ainda que fortemente impressionados. Mas quando Diana viu Sede batizar as figuras, dando-lhes os nomes de Diana e René, proferindo palavras sagradas de casamento, e por fim entoando uma antiga canção, acompanhada por hino de renovação espiritual, tudo isso misturado com palavras desconhecidas, e cânticos compassados, ela foi tomada pelo pavor. Pare! Pare! Vamos embora! Isto é um sacrilégio, disse exaltada, com voz entrecortada, tentando levar o Visconde. Este, com um gesto brusco e rápido, fê-la sentar-se de novo. Sente e não atrapalhe com exclamações tontas as operações mágicas, retrucou irritado René. O estudioso, pelo visto, não prestou atenção ao caso. O olhar dele deslizava para Diana, como se estivesse se entretendo. Tudo isso se passou com a rapidez de um relâmpago. Retomando mais uma vez a concentração, colocou as figuras uma de frente para a outra e apagou as velas. Agora só a chama trêmula de uma lâmpada suspensa iluminava o quarto. Um arrepio de medo correu pelo corpo dos jovens quando Sede, com novo vigor, recomeçou sua estranha canção e passou a lidar no tripé de ervas. Ele derramou uma certa espécie de líquido de 404 a noite de São Bartolomeu. 405 frasco e acendeu o fogo. Antes disso verteu num recipiente um pouco de vinho antigo, colocando também cinza dos cabelos e unhas. Despejou o sangue das 2 taças. Esta mistura foi mantida no tripé, enquanto não entrava em ebulição. Ao mesmo tempo, à medida que a erva ardia, chamas de diversas cores espalhavam pelo quarto um odor ácido e cáustico. Continuando, Sede colocou o recipiente na mesa, atrás das figuras, e elevou as mãos sobre estas. Dentro de um minuto as figuras humanizadas tremeram, depois começaram a se mover, aproximando-se. Primeiro se levantaram e depois se apartaram uma da outra. Nesse momento Sede colocou a mistura fumegante, em partes iguais, em 2 taças e as entregou ao Visconde e a Diana, dizendo laconicamente, bebam. René não vacilou, tomou todo o conteúdo imediatamente. Pálida e abalada pelas cenas que a faziam tremer, Diana titubeou, esta bebida me é repugnante. Eu prefiro obrigar Briande a bebê-la, comentou ironicamente. René se irritou, vamos, diga. Você já não tem medo de perdê-lo? Beba por si mesma, gritou ele, apertando com força a taça de encontro aos lábios dela. Mal o líquido tocou sua boca, Diana, assustada, pulou para trás. A violência do Visconde a tinha ofendido. Repentinamente surgiu em sua mente a imagem de Raul. Porque ao invés de estabelecer laços eternos com René não os ter com a criatura mais amada deste mundo? Se realmente fosse viver de novo nesta terra, então poderia se encontrar com Raul. Com um gesto brusco e enérgico, atirou a taça ao chão, quebrando-a em vários pedaços. Não quero que nos unam laços inquebrantáveis. Deixemos o futuro livre. Quem sabe? Poderá vir o dia em que eu seja um peso para você, disse ela, olhando duramente. René, enfurecido, queria responder, mas Sede colocou a mão no ombro dele e disse apontando para a mesa, acalme-se. O destino rompe pela segunda vez fetiches poderosos que poderiam uni-los. Agora veja. Derrotado, René viu as figuras se separarem e cada uma delas se dirigir a um ataúde, dentro dos quais sofreram estranhas transformações. A imagem da mulher se cobriu com um longo véu negro e do seu peito gotejaram gotas vermelhas, manchando o caminho pelo qual ela passou. Depois a figura desceu à sepultura. O homem se movia mais devagar e o sangue vertia abundantemente de seu peito. Deitando-se na sepultura, seu véu se cobriu de sangue. Vocês se unirão e depois se separarão, já que não estão deitados juntos na sepultura, disse Sede. A senhora involuntariamente comete crimes contra as leis de sua igreja. No final da vida será atirada à sombra. As gotas vermelhas significam os anos que lhe sobram por viver nesta terra.
O senhor viverá mais e terá uma morte violenta? Fez-se profundo silêncio. Deprimidos e entibiados, René e Diana olhavam para a mesa. As más predições do mago caíram sobre eles como chumbo. O Visconde foi o primeiro a voltar a si. Em breves e cordiais palavras agradeceu ao mago e lhe pediu para ficar com o porta-moedas colocado em cima da mesa. Depois saiu com Diana sempre calada. 406 Somente quando montaram a cavalo, os jovens voltaram a conversar, discutindo sobre o que viram e ouviram. René estava furioso por Diana ter quebrado a taça. Ele a culpou pela futura separação dos dois e até pela morte violenta prevista pelo mago. Ela contestou que a maldade que poderia ocorrer a eles, por culpa dela, era uma questão discutível, já que o pecado voluntário e o crime contra a igreja, dos quais falou Sede, haviam sido cometidos por culpa dele. A discussão se exacerbou, as palavras mordazes corriam soltas e os jovens retornaram completamente brigados. Discussões entre amantes não costumam ser longas. René e Diana se reconciliaram, mas no relacionamento entre eles ficou certa dissonância. Além do mais, o restabelecimento de Briande os obrigava a serem mais comedidos. E eles passaram a se encontrar com menos frequência. O conde de nada desconfiava. Via Beauchamp muito poucas vezes e este se apresentava como amante da condessa de Breuil. Além disso, o Visconde tomava participação ativa nas intrigas políticas que dilaceravam a França. Briande também tomava parte nessa luta. Partidário fanático da Liga, militava abertamente no partido de Guise. Sua inteligência apurada, sangue frio e determinação prestaram mais de um serviço ao Balafré 83, porém, ao mesmo tempo, fizeram-no odiado pelos partidários do rei e do Duque d'Anjou. A noite de São Bartolomeu. 407 Beauchamp, por sua vez, era partidário do Duque d'Anjou. Estava intimamente ligado a Bussy d'Amboise e repartia com o famoso duelista uma série de aventuras. Dessa forma ele foi envolvido em uma intriga terrível de Bussy, com dois amantes da rainha Margot. Henrique III interveio a tempo e impediu o encontro. Contudo, ambos os lados, desde então, alimentavam o ódio e a exasperação, esperando apenas o momento propício para a vingança. 83. Balafré a cicatriz. O Duque de Guise teve esse apelido por ter recebido uma cutilada no rosto, em 1575. Le siècle de Renaissance, pag. 247. NR 84. Em HDF, pag. 380, sob o título de Prodigalidades e Desordens os Mignons, consta, Senegrin, o Duque de Joyeuse, o Marquis d'O, o Duque de Pernon, Livarot, Queluz, são os mais conhecidos cortesãos, cujos dois últimos eram os mais queridos de Henrique I, pereceram em um duelo célebre, contra os Mignons do Duque de Guise, em 27 de abril de 1578, às 5 horas da manhã, atrás do Parque de Courcelles. Queluz, Maugiron e Livarot se bateram contra Carlos de Balzac, Riberac e Schomberg. Somente Balzac e Livarot escaparam. Menos de 2 meses depois, Saint-Megrin, que gozava da intimidade da duquesa de Guise, foi assaltado e assassinado, numa tarde em que saía do Louvre. N.R. Um ódio forte, porém discreto, também existia entre os partidários de Guise e do Duque d'Anjou. Tanto uns como outros gostariam que seu líder carregasse a coroa da França. Francisco, o irmão de Henrique III, fundamentou sua pretensão criticando o requinte afeminado de seu irmão, o qual considerava incapaz de reinar. Quanto ao que se refere a Henrique de Guise, suas pretensões não tinham limites. É comprovado pela história que toda a família recebia dinheiro de Felipe I, rei da Espanha, para 408 a noite de São Bartolomeu. 409 que defendessem o catolicismo na França. Não teve receio de ir a Roma com um advogado, gozador de má fama em Paris, levando um memorando no qual expunha ser descendente de Carlos Magno. Guise deveria ocupar o trono usurpado pelos Capetos 85. Eles tinham se apartado de Deus, eram loucos, doentes ou depravados.
A mensagem principal das linhas de Guise, segundo o próprio, era um apelo para pôr fim à expansão do protestantismo, bem como a proposta de o Duque d'Anjou assumir, da mesma forma que Dom Carlos 86 e reinar depois de submeter França a Roma. Pode-se ver até que limites chegou o partido nessa triste época. A queda da autoridade real dava plena liberdade à violência pessoal da agressiva aristocracia e do povo acostumado à carnificina. Todos, do mais destacado nobre ao mais humilde empregado, tomavam posição por um partido. A violência e a agressividade eram ações corriqueiras. Nessa época René, necessitado de dinheiro, escreveu ao seu administrador lhe pedindo mandasse o mais rápido possível os impostos arrecadados nas propriedades. Ao mandar esta ordem, com urgência, enviou juntamente a Marillac uma carta na qual contava as novidades do palácio e da cidade. Também falou sobre os encontros com Diana, rindo sem clemência de Briand e não poupando detalhes que provavam claramente a culpa da moça. Não posso olhar para Saurmont sem rir. Cego, como todos os maridos, ele nem desconfia que fera maravilhosa